Salve, salve galera do Coque Araraquara, um grande abraço para a galera do terceiro, para a galera do supermédio, para a galera do cursinho. Nesse vídeo aula nós vamos continuar a abordagem da civilização grega, então é a segunda aula sobre a civilização grega e a nossa quinta aula no sistema digital ou remoto, né? Então muita atenção que a gente vai continuar a abordar a origem da civilização grega, pois na primeira aula nós tratamos do período pré-homérico e nessa aula nós vamos tratar justamente do período homérico, um período que é marcado no seu início pela chegada e conquista dos dórios na Grécia Antiga por volta do século XII a.C. E do século XII até o século VIII nós temos o período homérico, correto? Por que ganha esse nome? Porque Homero, aquele grande poeta que viveu no final do século IX, início do século VIII, ele vai retratar em seus poemas a maior parte das informações que nós temos nesse período um tanto obscuro da própria civilização grega, correto? Então isso é muito importante para nós. E, lembrando do final da nossa última aula, o período pré-homérico, ele se encerra com a chegada dos dórios e com aquela violência que essa chegada dos dórios encadeou, que é a primeira diáspora. Parte da galera dos gregos foi, migrou, né, se dispersou pelas ilhas do Mar Egeu e pela Ásia Menor, enquanto a outra parte vai se refugiar nos vales entre as montanhas para se proteger da fúria dos dórios. E é essa galera que a gente vai tratar aqui. E essa galera vai se organizar numa forma de vida social, política e econômica um tanto primitiva, que é o chamado sistema gentílico. É a vida nos guenos, naquelas comunidades agrícolas familiares, certo? Então é disso que a gente vai tratar aqui. Lembrando que no gueno, ou nesse sistema gentílico, o líder era chamado de pater familia. Era um homem adulto mais velho, ligado ao antepassado comum do grupo e que fazia às vezes do quê? De um líder militar, jurídico, religioso e consequentemente político, certo? No sistema gentílico é muito interessante também observar que os indivíduos que viviam no interior dos guenos, entre os vales e as montanhas, eles vão se organizar num sistema de vida econômica autossuficiente, né? Predominantemente marcado pela agricultura. Por que autossuficiente? Porque devido ao isolamento e o perigo dos dórios, eles não vão estabelecer contatos contínuos com os outros guenos. Então eles vão se voltar para suas necessidades básicas e autossuficientes, certo? Além disso, vigorava no sistema dos guenos o sistema coletivo dos meios de produção. Por isso que alguns autores chamam até esse período de comunismo grego, porque tudo que era necessário para a vida em comum era produzido e usufruído por todos, principalmente as terras, as ferramentas e a produção de alimentos. Então você tinha um coletivismo. Então nós temos uma propriedade coletiva dos meios de produção, como eu mencionei, e uma distribuição igualitária dos gêneros produzidos. Por isso essa ideia de coletivização. Consequentemente, meus caros, devido a essa base econômica, a estrutura social do período homérico, ela é uma estrutura social sem divisão, né? Sem grandes distinções sociais. No máximo, a importância do indivíduo era determinada pelo grau de parentesco com o pater família. Isso é muito importante. Antes da gente avançar, é bom relembrar que aquele período pré-homérico, principalmente quando a gente viu o desenvolvimento da civilização creto-micênica, é um período de grande esplendor e desenvolvimento cultural. Já tínhamos o desenvolvimento da escrita, já tínhamos grande arquitetura, uma economia sofisticada, um comércio marítimo e tudo mais. Só que com a chegada dos dórios e a organização do sistema gentílico há um retrocesso, né? As pessoas passam a viver de forma mais rudimentar, como em muitos casos retrocedessem até a época que nós podemos chamar de período neolítico, na forma de vida. Por isso, coletivismo dos meios de produção, a ideia de comunidade, igualitarismo social, certo? E no máximo as diferenças se davam pelo grau de parentesco com o pater família. Guarde bem essa informação que ela é extremamente importante. E aí, meus caros, que a gente vai observar o seguinte, né? Tudo caminhava bem, só que como os dórios não foram atrás, não foram ao percalço dessa galera, devido à proteção natural dos vales das montanhas, e também por não terem tanta riqueza, essa galera passou a vivenciar por décadas um período de paz, um período de prosperidade, onde as necessidades materiais do grupo eram supridas pelo próprio grupo, certo? E aí a gente vai encontrar uma equação
muito comum na história humana em geral. Porque quando você tem paz política, fartura de alimentos e falta de televisão à noite, ou sem Netflix, qual é o resultado disso, galera? Crescimento demográfico. As pessoas tinham condições materiais para manter o grupo, não tinham preocupação com uma redução demográfica ocasionada pelas guerras e, ao mesmo tempo, eles vão, portanto, ter um crescimento demográfico. Só que pense comigo, rapaziada, a população cresceu, por isso que é um crescimento demográfico, mas as terras, os meios materiais necessários para garantir a sobrevivência dessa galera também foram ampliados? Não. Então você vai ter um problema aí. Você tem um número de pessoas crescendo, esse número cada vez maior, e as condições materiais para garantir a sobrevivência dessa galera não foram ampliadas. Ou seja, o que você acha que vai surgir daí, rapaziada? Guerras, disputas, violência, conflitos. É isso que a gente vai tratar. Então aqui nós vamos observar que a partir do século VIII surge uma crise do sistema gentílico, surge um crescimento demográfico que ocasiona essa crise do sistema gentílico. Então, a vida dos guenos vai se colapsar, ela vai se transformar, e essa transformação vai levar a uma transição do período homérico para uma nova fase na história grega, que será o período arcaico. Então, prestem atenção que a gente vai realizar justamente essa transição, certo? Então, olhem lá, o que nós vamos observar? Nessa transição do período homérico para o período arcaico, nós vamos ter como característica o seguinte: com a crise do sistema gentílico, o páter e seus filhos se apropriaram das melhores terras. Ou seja, aquele igualitarismo, aquela situação de praticamente sem distinção social irá se alterar. Por quê? O pater família, ele vai distribuir a principal riqueza, devido às disputas econômicas e políticas, entre seus parentes. E quanto mais próximo você fosse parente do pater, melhor seriam as terras. Quanto mais distante fosse o seu grau de parentesco, pior seriam as terras. Então aqui a gente está falando da desintegração do sistema gentílico e do surgimento de desigualdades sociais no mundo grego, legal? E é nesse caso que a gente vai observar a formação das polis gregas como uma consequência. Então lembre, a desintegração do sistema gentílico, o surgimento das desigualdades sociais acarretarão mudanças que levarão ao período arcaico. E a principal dessas mudanças é a formação das polis, das cidades-estado. Mas antes da gente entender como isso ocorre, vamos ver as características, os detalhes desse processo de transição. Então pensem comigo, tá? Aquela sociedade do período homérico, sem distinção, sem divisão social, se alterou. Porque surgiram grupos, e esses grupos serão desiguais devido às terras e os bens que irão receber e, principalmente, pelo critério de grau de parentesco com o pátria. Os que vão ficar com as melhores terras, com as melhores condições, serão aqueles filhos do pater família e os seus parentes mais próximos. Não por acaso eles serão conhecidos como eupátridas, que em grego terá o significado de bem-nascidos, os bens-nascidos. Esses caras, essa galera, receberam as melhores terras, as terras mais férteis e ficaram com as melhores condições. Vão formar uma aristocracia tradicional, uma aristocracia rural. Uma dica: Aristó em grego significa melhores, kratia, poder dos melhores. Então ao longo da história você pode ter uma aristocracia militar, como Esparta, como a gente vai ver, uma aristocracia do saber, como a sofocracia proposta por Platão na obra República, ou você pode ter uma aristocracia rural, que vigorou na maior parte das sociedades, que são os caras que se julgam melhores porque eles têm as melhores terras, tanto em quantidade quanto em qualidade. Então aqui a gente tem a formação de um grupo aristocrático, os eupátridas, que eram os parentes mais próximos do pater família. Aqueles parentes intermediários, né? Por exemplo, os filhos dos irmãos do pater família, eles vão ficar com terras intermediárias, não tão amplas, não tão férteis como os eupátridas, mas ainda com alguma condição. Esses serão conhecidos como georgóis, que podem ser traduzidos como agricultores. Mas cuidado, não eram só agricultores. Eram homens livres, camponeses e muitas vezes alguns pequenos artesãos. Então os georgóis vão ficar com essas terras intermediárias. E obviamente que nessa distribuição desigual da posse e acesso às terras,
tem aquela galera que eram os parentes mais distantes do pátrio, que vão ficar com terras muito precárias, quase impossíveis de serem cultivadas, ou no pior dos casos, vão ficar sem terras nessa divisão. Esses serão quem? Os tetas. Os tetas, também os marginalizados, irão compor uma população marginalizada que nessa distribuição desigual das terras, dos bens materiais, ficaram, digamos, alijados de condições minimamente dignas. É por isso que os tetas e alguns gorgóis não vão aceitar essa distribuição e, devido à precariedade de sua vida, vão realizar uma segunda diáspora. É aí que nós temos o seguinte: uma parte dos gregos não aceitou viver na submissão, correto? E aí eles fugiram para o sul da Itália, fundando a Magna Grécia, num processo chamado de segunda diáspora grega. Então a primeira diáspora, ela dá início ao período homérico, ela ocorre com a chegada dos dórios no século XII a.C., e os gregos foram para o leste, para as ilhas do Mar Egeu e para o litoral da Ásia Menor. A segunda diáspora é ocasionada pela crise do sistema gentílico, onde predominantemente tetas e alguns gorgóis, por não terem acesso a terras para garantir sua vida, vão dispersar, vão migrar forçosamente. Mas agora, não que eles não possam ter ido para o leste, eles foram, mas foram predominantemente para o oeste. Ali a oeste da Península Balcânica, onde se situa a Grécia, eles vão se situar principalmente ao sul da Península Itálica, onde eles vão fundar a região da Magna Grécia, ali onde vão desenvolver cidades mais adiante como Agrigento, Siracusa, grandes e importantes centros gregos no mar Mediterrâneo. Então é muito importante que agora se tenha a segunda diáspora. Nessa segunda diáspora, a galera vai para o sul da Península Itálica, para a Magna Grécia. Contudo, essa segunda diáspora é ela que vai encerrar o período homérico e dará início ao período arcaico. Mas antes de falar de algumas características deste processo, pensem comigo, pessoal. O período homérico foi marcado por uma desintegração no final do seu sistema gentílico, devido a uma expansão agrícola seguida de um crescimento populacional. Isso gerou guerras internas. Nessas guerras internas, nós vamos ter profundas mudanças na sociedade gentílica. Por quê? Agora os guenos, eles vão disputar terras com outros guenos. E eles vão se unir para disputar essas terras. Alianças políticas e militares. A união de 10 ou mais guenos deu origem às fratrias, certo? Então as fratrias eram o resultado das uniões de vários guenos para enfrentar outros guenos, disputando territórios, disputando terras. A união de 10 ou mais fratrias dará origem a tribos, organizações sociais mais complexas, certo? Que passam também a disputar territórios. E olha que interessante, com o tempo, os líderes dessas tribos, portanto os líderes tribais, começam a se reunir no mesmo espaço, de tempos em tempos, para nessa reunião discutirem o que fazer nos rumos dessas disputas militares. Esse espaço, com o tempo, vai se tornar uma das mais importantes criações do mundo grego antigo. Esse espaço vai se chamar Ágora, a famosa praça pública, que no primeiro momento era um espaço onde os líderes tribais se reuniam para tomar decisões coletivas, decisões públicas, certo? Nesse espaço também, eles vão se unir para realizar festividades religiosas, como o caminhar do tempo, o desenrolar do tempo histórico, vão realizar trocas comerciais, mas principalmente é um espaço de construção coletiva dos interesses do próprio grupo, certo? Então esses líderes tribais se reunindo nesse local comum, nessa ágora, começa a partir da ágora a se desenvolver formas de convívio social, econômico, cultural e político mais sofisticadas, que aí nós temos a origem do quê? Das polis. O que são as polis, galera? São as cidades-estado, livres, autônomas e independentes, que estavam interligadas pelos laços culturais. Mas as polis não tinham que obedecer um poder político e militar único. E aí que tem uma questão muito importante. Na próxima aula eu vou mostrar um livro fantástico para vocês chamado Paideia, do grande historiador Werner Zaeger. E o Zaeger ele vai chamar isso de milagre grego. Por quê? A partir da formação das polis, ao contrário dos povos da Antiguidade Oriental, você não tem mais aquela ideia de que os reis ou os líderes políticos ou são representantes dos deuses ou são a própria encarnação de um deus vivo como o faraó.
Não, os gregos eram intensamente religiosos, mas os assuntos políticos era o ser humano se reunindo com outros seres humanos, deliberando, discutindo os rumos coletivos, os rumos da cidade, os rumos da polis, ou seja, é o que o Zaeger chama de milagre grego, a formação das polis, a importância da oralidade, do pensamento, da intelectualidade, para discutir, argumentar e persuadir os seus pares em relação aos rumos comuns da cidade. É por isso que de polis derivam importantes conceitos, pessoal, como cidade, cidadania, política, tudo vem dessa palavra polis. E para um grego antigo, nada era mais importante do que a vida coletiva, do que a vida pública, do que era decidido no espaço da ágora, certo? Tanto que os gregos tinham, na antiguidade, um grande desprezo por aquele indivíduo que só se preocupa pelos seus interesses individuais, pelos seus interesses privados. Os gregos chamavam esse indivíduo de idioté, correto? Daí que veio o termo original de idiota. Então, idiota é um indivíduo que só se preocupa com suas questões pessoais, individuais, privadas. E para um grego era o ser mais desprezível, porque para o grego a parte mais importante da sua vida ocorre no ambiente da cidade, ocorre no ambiente da vida pública. Tanto que o grande Aristóteles, ao falar de eudaimoneia, felicidade em grego, vai dizer que a eudaimoneia, a felicidade, só existe no ambiente coletivo, na vida pública e nunca no espaço privado. Isso é muito importante, galera. Isso adora aparecer no vestibular e fazer uma provocação, como eu sempre faço, se a gente pensar nesse conceito de idioté, a grosso modo podemos dizer que hoje, na nossa contemporaneidade, portanto, vivenciamos uma sociedade recheada de idiotas. Toda essa discussão que a gente infelizmente está passando pelo critério da pandemia, tem muitos idiotas no sentido grego, lançando argumentos rasos, superficiais e tentando justificar absurdos, certo? E não se preocupando com a questão efetivamente pública, com a questão coletiva, com a questão comum. Então daí que vem os conceitos de cidadania e de política derivados da questão das polis, legal? Então isso é muito importante, galera, é extremamente significativo. E aí, a partir do desenvolvimento das polis, nós temos o período arcaico. E o período arcaico é o período de formação das polis e desenvolvimento das cidades-estado gregas. E esse período será marcado por dois modelos de polis na Grécia Antiga. Quais? O modelo de Esparta, o modelo oligárquico, e o modelo democrático de Atenas. Mas isso já será assunto para a nossa próxima aula, para o nosso próximo vídeo. Mas para terminar essa aula, um ponto muito importante, que é uma foto da Acrópole, da cidade de Atenas hoje. O dado interessante é que essas cidades que eram fundadas entre as montanhas, onde ficava a água, onde ficavam os prédios públicos mais importantes, era sempre na Acrópole. A Acrópole era a montanha, o morro mais alto que compunha a cidade, certo? E ali na Acrópole você vai encontrar a Ágora, que é a praça pública. Então a Acrópole é o morro mais alto, a montanha mais elevada, onde vão se situar os mais importantes prédios públicos. E, dentre eles, ficava a praça pública, a Ágora, certo? E é muito importante o próprio Aristóteles falando da importância. O Aristóteles vai chamar o ser humano de zoopolítico, ou seja, animal político. A gente não consegue fugir da vida política, porque para Aristóteles a política é inerente à vida humana, certo? Somos um animal social e, consequentemente, político para Aristóteles. O zoopolítico. Leiam comigo para a gente terminar. Ela na obra política, né? Toda cidade, polis, portanto, existe naturalmente, da mesma forma que as primeiras comunidades. Aquela é o estágio final dessas, pois a natureza de uma coisa é seu estágio final. Então, nas comunidades é o início e a polis é o estágio final. E viver em sociedade, coletivamente, é algo natural para Aristóteles. Essas considerações deixam claro que a cidade é uma criação natural e que o homem é, por natureza, um animal social. E um homem que por natureza e não por mero acidente não fizesse parte de cidade alguma seria desprezível ou estaria acima da humanidade. Então para Aristóteles somos um animal político porque somos seres sociais. E quem não vive em sociedade, quem não tem uma preocupação com os assuntos coletivos da cidade, da polis, os assuntos de interesse público ou político, é um ser humano desprezível, estando abaixo da humanidade, ou um ser humano que está acima da humanidade. Por quê? Porque viver em sociedade e ser um animal político são condições inerentes para o ser humano, segundo a perspectiva de Aristóteles, correto?
Então na nossa próxima aula a gente volta para tratar disso. Uma dica, lembre-se que eu estou disponibilizando para vocês materiais como alguns vídeos, digamos, ilustrativos. São vídeos bem curtos, bem simples, você não tem obrigação de assisti-los. É só para fazer um resumo do que a gente está vendo dessas civilizações antigas e de outras que veremos mais adiante. Então é sempre uma sugestão, não necessariamente uma obrigação. E é legal que você assista esses vídeos depois de terminar os assuntos. Já falamos de todos os vídeos da Antiguidade Oriental e agora nós estamos tratando dos vídeos da civilização grega. Façam os exercícios do módulo, fiquem atentos aos nossos materiais e lembrando sempre, estamos longe, mas estamos juntos, beleza? Aquele abraço e até o próximo vídeo.